Podemos virar para a pessoa que está ao nosso lado e dizer: eu sou filho de Deus. Será que nós temos noção daquilo que nós cantamos? Jesus é a vida eterna e não há mais nada que nós precisamos além de Jesus. Será que nós temos essa noção? Será que nós temos noção de que nós já não precisamos ser escravos do pecado, escravos do medo e que somos filhos de Deus? O povo de Israel era o povo escolhido por Deus. Era o povo amado por Deus. E mesmo assim eles duvidaram. Muitas vezes, muitas gerações duvidaram. E esta semana tive o desafio de estar aqui a pregar esta manhã. E uma das palavras que Deus falou logo comigo foi acerca do coração, que é algo que nós temos vindo a falar. No retiro falámos sobre o facto de que a fonte da vida ela começa sempre no coração, não é? Então, qualquer coisa na nossa vida, se nós olhamos, nós precisamos de mudar isto, nós precisamos de mudar isto em nossa casa, nós precisamos de mudar isto na nossa igreja, nós precisamos de mudar isto na nossa cidade, isso só começa através do nosso coração. Então, vocês lembram-se dos 4 Cs que nós falámos no retiro? Coração, do coração vai para a casa, o nosso lar, a nossa família, da casa vai para a comunidade, a igreja, e da comunidade vai para a cidade. Então essa é a caminhada que nós fazemos. Qualquer coisa que Deus quer implementar, Ele começa sempre pelo nosso coração. Então Deus chama-nos a ter um coração de Deus, um coração aberto, um coração que guarda a palavra de Deus para não pecar contra Ele. É isso que o salmista diz. Então, a primeira frase que me veio foi segundo o coração de Deus, que se calhar muitos de vocês sabem que Davi, ele é conhecido como sendo um líder, um rei segundo o coração de Deus. Mas à medida que estava a orar, nós iniciámos esta semana a leitura de 1 Samuel, no plano da Bíblia. Não sei se todos têm lido. Eu normalmente atraso-me sempre no fim de semana e depois consigo compensar durante a semana, porque o fim de semana é sempre muito mais complicado, com as crianças todas. Mas eu estava a ler 1 Samuel e aquilo que Deus começou a falar ao meu coração é assim: Davi, ele é segundo o coração de Deus, mas ele não é o único. E para Davi, ele também estar segundo o coração de Deus, ele também precisava de estar rodeado de pessoas que eram segundo o coração, ele precisava de toda uma preparação. Deus começou a preparar todas as pessoas antes para que possam também estar a abençoar a vida de Davi, como foi o caso de Samuel. Como foi o caso também de Timóteo, que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz as palavras da tua mãe Eunice, da tua avó Lloyd, aquilo que elas te ensinaram desde pequenino, continua a guardar essas palavras. Então, o nosso coração também tem a ver com aquelas pessoas, também tem a ver com quem nós nos rodeamos, quem nós temos permitido semear na nossa vida. Será que nós temos permitido que as pessoas que estão à nossa volta são pessoas que têm semeado a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração? Então o livro de Samuel é um livro de transição, de preparação para ser estabelecido o reinado em Israel. Então Israel ele era governado por juízes e em 1 Samuel é quando é estabelecido o primeiro rei, okay? A monarquia. Nós já vamos perceber um bocadinho mais à frente o que é que realmente aconteceu. Mas é interessante porque nós estamos em dezembro, hoje é dia 1 de dezembro, começa o advento, começa a preparação, a caminhada para aquele que é o nascimento de Jesus, para aquele que é o nascimento do Rei Jesus. Então, na preparação, na caminhada, nós precisamos de preparar o nosso coração. Então, a pregação desta manhã, ela chama-se Segundo o Coração de Deus. Mas o nosso foco não vai ser Davi hoje. O nosso foco vai ser Samuel, a vida de Samuel e aquilo que nós vemos também, aquilo que nós vemos relatado no livro de 1 Samuel que lemos esta semana. E é interessante que o livro de Samuel ele começa com uma oração. No primeiro capítulo, nós vimos uma mulher
que se agarra a Deus. Se agarra a Deus apesar da sua tristeza, apesar da sua amargura. Ela não podia ter filhos. E ela pedia a Deus: Deus, dá-me um filho. Mas ela pede de uma forma especial. Ela faz um voto. E nós podemos ler em 1 Samuel 1, versículo 10 e 11. Ana estava muito triste. E enquanto orava ao Senhor, as lágrimas caíam-lhe abundantemente. E fez esta promessa solene: Senhor, Todo-Poderoso, olha para a amargura da tua serva e lembra-te de mim. Não te esqueças da tua serva. Se me concederes a graça de ter um filho, eu hei de consagrar ao Senhor por toda a sua vida e o seu cabelo nunca será cortado. A Bíblia diz que Deus atendeu ao seu pedido e ela, assim que o desmamou, entregou o seu filho ao Senhor. Consagrou, tal como a promessa que ela fez, ela consagrou o seu filho Samuel ao Senhor. Então, Ana, ela orou a Deus. E Deus utilizou a oração desta mulher para que viesse ao mundo não apenas um filho para Ana, mas Samuel, que foi um líder muito importante na vida do povo de Israel. Aquele que foi o primeiro profeta, aquele que ouviu a voz de Deus desde criança. Israel, na altura, o povo de Israel já não ouvia Deus há muito tempo. Era raro ouvir da forma como Deus falou como Samuel. Então, se calhar muitos conhecem Samuel como aquela criança que ouviu a voz de Deus. Nós não sabemos ao certo que idade é que esta criança tinha, que Samuel tinha, mas estima-se que tinha até aos 12 anos, porque ela era considerada mesmo uma criança. E ela foi muito cedo para o templo, ser sacerdote. Então Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não apenas ouviu a voz de Deus, ele foi esse profeta que reinou sobre Israel e fez esta transição depois para o reinado. Mas uma coisa que eu percebi é que se nós queremos ter uma vida segundo o coração de Deus, hoje nós vamos falar aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, é ter uma vida de oração. Uma vida de oração é uma vida íntima com Deus. Assim como Ana, ela tinha uma vida íntima com Deus, em que Deus também acedeu ao seu pedido e cumpriu com a promessa que ela fez a Deus de entregar o seu filho. Graças a Deus que passou para a geração seguinte e passou para Samuel, e Samuel manteve-se íntimo com Deus. Samuel ouvia Deus, Samuel falava com Deus, Samuel era profeta. Então Samuel, ele tinha uma vida íntima com Deus. Podemos dizer que ele tinha uma vida de oração. Mas eu agora gostava de fazer aqui um verso, que é uma vida de oração versus Deus atende aos nossos pedidos. Ambos são verdade. Para nós termos uma vida segundo o coração de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. E existe uma segunda verdade, que é Deus atende aos nossos pedidos. Às vezes pode ser não, mas Deus atende. Mas será que o facto de Deus atender aos nossos pedidos significa que nós estamos com o coração segundo Deus? Ter uma vida de oração é estar segundo o coração de Deus. Mas Deus atender aos nossos pedidos não significa que nós estejamos com o coração segundo Deus. E nós vamos ver isso, 1 Samuel 8. Então, fazendo um resumo, porque nós não vamos ler 1 Samuel todo, já deviam ter lido durante a semana. Senão depois podem chegar a casa a ler. Em 1 Samuel, portanto, o povo é reinado por Samuel, mas Samuel já está a ficar velho. Toda a gente não tinha nada de mal a dizer de Samuel, adoravam Samuel, só que os filhos, já não correu muito bem. Ainda que para Ana, para Samuel, correu muito bem, de Samuel para os filhos já não seguiam o mesmo caminho que Samuel tinha seguido. Então o povo não estava confiante na descendência de Samuel e começou a olhar para o lado, começou a ver que as terras vizinhas eram reinadas por um rei. Então eles também queriam um rei. Então vamos ler 1 Samuel 8, a partir do versículo 4, que diz assim: Então reuniram-se todos os anciãos de Israel. Foram ter com Samuel e Ramá e disseram-lhe: Estás a ficar velho e os teus filhos não seguem o teu exemplo.
Dá-nos um rei que nos governe, à maneira de todas as outras nações. Samuel ficou aborrecido por lhe pedirem um rei para os governar e foi falar com o Senhor. E o Senhor respondeu a Samuel: aceita aquilo que o povo te propõe. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, não querendo que eu seja o seu rei. Desde que os tirei da terra do Egito, têm-me abandonado muitas vezes para adorarem outros deuses. Agora estão a portar-se contigo da mesma maneira. Ouve-os, pois avisa-os sobre o modo como os seus reis os irão governar. Então o povo, ele faz esta exigência a Samuel e diz: olha, tu estás a ficar velho, nós não confiamos nos teus filhos, toda a gente tem rei, nós também queremos ter um rei. Nós queremos ser governados por um rei, tal como os outros são. Samuel, ele diz: isso não é boa ideia, atenção, isso não é boa ideia, nós somos governados por Deus. E ainda assim o povo, ele quer se manter nessa decisão e Deus, o que é que faz? Atende ao pedido do povo. O povo estava segundo o coração de Deus? Não. E Deus atendeu ao pedido do povo? Então o facto de Deus atender aos nossos pedidos não significa que nós estamos segundo o coração de Deus. Estar segundo o coração de Deus é nós termos uma vida de oração, uma vida íntima. Que por isso é que Samuel, assim que o povo disse, dá-nos um rei, e Samuel não concordava, qual foi a primeira coisa que Samuel fez? Foi falar com o Senhor, foi orar. Porque é isso que nós precisamos, estar dependentes de Deus, tal como a Maria também há pouco falou. Então o facto do povo estar a fazer esta exigência significava que o povo estava a rejeitar, na verdade, Deus governar Israel. Que já era algo muito comum, na verdade, acontecer em Israel. Desde que o povo saiu do Egito, o povo foi liberto por Deus através de Moisés do Egito. Depois deixaram de depender de Deus, começaram a dizer: mais valia nós termos ficado, mais valia nós termos sido escravos. Começaram a reclamar. Continuavam a colocar em causa a dependência em Deus. Não confiavam em Deus. Não confiavam naquilo que seria o caminho. Preferiam o previsível, que era o que estavam no Egito, como escravos. Preferiam ficar como escravos no Egito, do que depender da vontade de Deus, que nós sabemos que a vontade é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós não compreendemos muita coisa, mas sabemos que a vontade de Deus, que os caminhos de Deus são perfeitos. Mas o povo não confiou. E ao longo do Antigo Testamento, ao longo da libertação de Israel, é visto isso constantemente. Uma geração crê, depois a outra geração já não confia, depois na geração seguinte já confia, depois novamente não confia, e constantemente. Mas Deus não larga. Deus continua a dizer: eu amo este povo. Deus tinha tirado-os do Egito e prometeu a terra prometida. Deu-lhes a terra prometida. Mas aquela geração que tinha saído do Egito desconfiou, não quis depender da vontade de Deus. E o que é que Deus fez? Eles não ficaram no deserto porque tinham que passar pelo deserto para chegar à terra prometida. Não. Eles ficaram 40 anos no deserto. A Bíblia é clara sobre isso. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto para que aquela geração fosse extinguida, para que apenas a geração seguinte entrasse na terra prometida. Então nós muitas vezes não entendemos o tempo de Deus, mas Deus sabe o que está a fazer. Mas ainda assim, com todas as escolhas que o povo de Israel faz, com todas as escolhas que nós fazemos, porque o povo de Israel, no Antigo Testamento, o povo de Israel era só o povo de Israel, o povo de Deus. No Novo Testamento, Deus abrange o povo de Deus para todos nós. Então isto serve para todos nós. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E ainda assim, apesar desta exigência, apesar de Deus saber, eles não estão a confiar em mim, mas eu vou atender ao pedido deles. Deus faz advertências. E foi dizer a Samuel, olha, diz isto ao povo. E ele continua no versículo 10, diz assim: ao povo que lhe pedia um rei, Samuel transmitiu aquilo que o Senhor lhe tinha comunicado. E disse-lhe: estes são os direitos do rei que vos há de governar. E ele começa a explicitar, a dizer: isto não vai ser fácil, olha que o rei,
ok, vocês pediram um rei, mas o rei vai ter vários direitos e vocês vão ter que submeter a esses direitos. Mas ainda assim, versículo 19, mas o povo não deu ouvidos a Samuel e insistia, não importa, queremos um rei, desta maneira seremos como as outras nações, com o rei que nos governe, que vá connosco para a guerra e nos dirija nos combates. Enquanto nós tivermos esta mentalidade de que nós queremos ser como os outros, nós não vamos estar a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E isso é importante, nós percebermos na nossa vida quem é que está a guiar o meu coração, quem é que está a guiar a minha vida. Não é por ter aquele trabalho que Deus te está a chamar para aquele trabalho. Não é porque aquele está a viver, está a caminhar por aquele caminho que pode ser também da vontade de Deus, mas se calhar a vontade de Deus para a tua vida é por outro caminho. Mas nós só sabemos isso com uma vida de oração, nós só sabemos isso com uma vida íntima com Deus, para que possamos estar realmente segundo o coração de Deus. Então, versículo 22, o Senhor respondeu-lhe atendo o seu pedido e dar-lhes um rei. Então Samuel disse-lhes que podiam voltar para a sua terra. Então Deus atendeu ao seu pedido, ainda que entendesse que o povo não estava com o coração no sítio certo quando fez este pedido. Deus atende e aí nós entendemos que existe graça, a graça de Deus. Deus amava aquele povo. Deus ama o seu povo, que somos todos nós. E quando Jesus ama, quando Deus ama, Ele traz graça. E Deus teve graça sobre este povo. Porque vocês viram, Deus via que o coração não estava no sítio certo. Mas Deus, Ele disse, eu vou-vos dar um rei. Samuel, eu vou-te dizer quem é que vai ser o rei. E eu vou estar com ele. Capítulo 9, versículo 15 a 16. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, enviarei-te um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo nas mãos dos filisteus. Porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Deus amava aquele povo, como nos ama hoje. Deus teve graça sobre aquele povo. Deus permitiu eles reiniciarem, ok? Vamos novamente restabelecer aqui o nosso relacionamento. Eu vou-vos dar um rei, mas obedeçam aos meus mandamentos. Capítulo 10, versículo 6 a 7 diz, então o Espírito do Senhor cairá sobre ti e tornar-te... Isto são as palavras para Saul, para rei. Então o Espírito do Senhor cairá sobre ti e tornar-te-ás profeta com eles, ficando um homem diferente. Quando vires que tudo isto acontece, como eu te disse, faz tudo o que quiseres, porque Deus está contigo. Então estas foram as palavras do profeta Samuel para Saul. Portanto, Saul, ele é ungido como rei. E é claro que Deus está com Samuel. Não há dúvidas disso. Deus teve graça e está com Samuel. Ok? E o nosso segundo ponto esta manhã é esse. Uma vida com graça. Mas agora vamos ao nosso versos. A graça veio para todos. Ok? Uma vida segundo o coração de Deus é uma vida de oração e é uma vida com graça. Mas nós não podemos exigir graça para nós se nós não deixamos os outros também viver pela graça. E o povo começou a fazer isso a Saul. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram, como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez de surdo. Então este povo, Deus tinha dado graça a todos. Foi o povo que pediu o rei. Querem o rei? Tomem o rei. Mas depois,
há uns que afinal já não dão graça a Saul. Não, Saul não nos vai salvar, Saul não vai vencer, nem pensar. O que é que acontece a seguir? Saul estava com Deus ou não estava? Estava. Deus estava com Saul. Então, eles tiveram uma guerra e eles ganharam. Eles ganharam, isto tudo no capítulo 11. Então, Samuel chama o povo e diz assim. Primeiro diz o povo a Samuel, desculpem. Versículo 12. Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui para que os matemos. Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia 2 o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então, não sei se vocês perceberam, mas havia uns homens que estavam contra Saul. Agora, se eles tinham razão ou não, isso depois já vamos ver mais à frente. Mas a verdade é que naquele momento Deus estava com Saul. A prova disso foi que eles ganharam a guerra. E Samuel disse: agora nós vamos renovar novamente o voto. Saul vai ser ungido novamente, vai ser renovado como rei, mas todo o povo agora vai dizer: este é o rei. Porquê? Porque o povo era só um. O povo é uma família de Deus. Aquele era o povo de Israel. Era o povo de Deus. Era a família de Deus. E aquilo que Samuel estava a ensinar era: olha, vocês pediram um rei. Deus teve graça sobre vocês. Deus está-vos a dar um rei. Mas todos estão todos juntos no mesmo barco. Estão todos aqui, uns a maldizer, não é? E será que este homem nos vai salvar, etc. Mas vocês são um povo. Então vamos renovar ali o reino de Saul. Então a graça de Deus na nossa vida, ela deve gerar graça. Deus teve graça sobre aquele povo. E aquele povo tinha o dever também de gerar graça sobre uns com os outros. Porque, na verdade, e nós depois vemos isso no Novo Testamento, não é? Que é uma casa dividida contra si mesma, será que vai subsistir? Então Samuel fez questão, olha, estão todos juntos. Agora, Deus teve graça. A graça veio para todos. A graça veio para o povo de Israel, veio toda para o povo de Israel. Mas será que o facto da graça vir para cada um de nós, será que eu estou segundo o coração de Deus porque a graça de Deus veio sobre mim? E na verdade, Saul depois vai revelar que a graça de Deus não foi suficiente na vida dele. Porque a graça de Deus não invalida a nossa responsabilidade. E nós vimos isso ao longo durante toda a caminhada do povo de Israel, não só a 1 Samuel, todos os livros antes, em que fala sobre a caminhada que eles vão vivendo, sobre a chegada também à Terra Prometida. Deus diz: este é o meu povo, eu faço uma aliança com eles. Eu faço esta aliança, mas vocês têm que obedecer. Vocês têm que confiar. Vocês, se confiarem em mim, se vocês permitirem que eu vos reine, então isto vai-vos acontecer. Só bênçãos. Eu estou com vocês, eu vou-vos dar as vitórias todas. Era isso que Deus dizia ao povo de Israel. Mas, se vocês desobedecerem, se vocês não confiarem em mim, se vocês se desviarem do meu caminho, isto, exatamente o contrário. É tudo mal vai acontecer, vocês só vão ter derrotas, vocês... Então, existe sim uma responsabilidade. A graça não invalida a nossa responsabilidade. E Samuel diz isso ao povo em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: e agora aqui está o rei que elegeram e que pediram. Vocês pediram o rei, Deus amou-vos,
abençoou-vos, teve graça sobre vocês, aqui está. E eis que o Senhor deu um rei a vocês. Agora, se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo. Porque de facto vocês cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs que nada aproveitam e que não os podem livrar porque são vaidade. Tão somente, versículo 24, temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão tanto vocês como o seu rei. Então a responsabilidade ela não é apenas para o rei, é para o povo. Deus dá esta responsabilidade através de Samuel. Samuel diz: vocês têm esta responsabilidade. Seguirem o caminho do Senhor. Confiarem o vosso coração no Senhor. Sirvam o vosso Deus de todo o coração. Sirvam a Deus. Somente Deus. Somente Cristo. Ainda há pouco tempo estivemos a falar sobre as solas. Somente Cristo. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus quer para a nossa vida. Não é aquilo que nós achamos. Em primeiro lugar, tu tens uma vida íntima com Deus. Tu tens uma vida de oração. Tu vives uma vida com graça. Será que tu hoje estás aqui e tu sentes-te culpado? Deus, Ele vem com graça. Isso não invalida a responsabilidade, mas Deus vem com graça. Samuel disse isso. Não tenham medo. Vocês de facto cometeram todo esse mal, mas não tenham medo. Agora não se desviem de seguir a Deus. Deus está ali. Deus está com vocês. Mas não se desviem. Não é tarde. Se tu hoje estás aqui, não é tarde para tu seguires a Deus. Não é tarde para seguir a Deus. Então a graça ela veio para todos, mas não é o facto de apenas a graça vir até mim que eu estou segundo o coração de Deus. Eu preciso de viver com graça. Eu preciso viver uma vida íntima com Deus. E eu preciso de viver na palavra. Esse é o nosso terceiro ponto. Esta manhã é uma vida na palavra. Uma vida na palavra de Deus. Uma vida na vontade de Deus. Porque Saul, ele teve a bênção de Deus. Ele teve a graça de Deus. Mas ele não aprendeu nada daquilo que Samuel ensinou, daquilo que os pais, que os antepassados tinham ensinado. Sobre o facto de não confiarem. Sobre o facto de não estarem a depender de Deus. E Samuel escolheu não depender de Deus. Vamos ler o que é que aconteceu em 1 Samuel 13, versículo 8. Saul esperou 7 dias por Samuel, como este lhe tinha mandado. Estava a acontecer a guerra dos filisteus, só que ele começou a ter medo de os filisteus vêm aí, nós vamos morrer porque o Senhor se calhar não está connosco. Se calhar, achava ele. Versículo 8. Samuel esperou 7 dias por Samuel, como este lhe tinha mandado. Mas Samuel não apareceu em Gilgal. E o povo, pouco a pouco, começou a dispersar-se. Então Saul disse-lhes: tragam-me os animais para o holocausto e aquilo que é preciso para os sacrifícios de comunhão. Assim ele ofereceu a Deus o holocausto. Quando estava precisamente a terminar, apareceu Samuel. Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar, mas Samuel disse-lhe: o que é que tu fizeste? Saul respondeu:
Dei-me conta do que o povo me abandonava e que tu não chegavas no prazo fixado. Além disso, os filisteus concentravam-se cada vez mais em Micmas e por isso pensei, os filisteus vão me atacar em Gilgal, mas eu ainda não pedi a ajuda do Senhor. Por isso, decidi oferecer-lhe um sacrifício. Quem era responsável por fazer os sacrifícios eram aqueles que eram sacerdotes. Saul não era sacerdote, Saul era rei. O sacerdote, o profeta, era Samuel. Samuel é que tinha a responsabilidade de oferecer os sacrifícios a Deus. Para além de que foi dito a Saul, Deus está contigo. Tu apenas tens que depender. E Samuel, ele era profeta, ele sabia o que é que acontecia. Deus revelava muita coisa. Então será que Deus não permitiu de facto que Samuel chegasse mais tarde para que o coração de Saul fosse testado? E Saul decidiu não esperar no Senhor. Saul decidiu fazer algo que não era das suas funções. Saul decidiu sacrificar os animais. E o papel de Samuel aqui, Samuel, ele tinha que distinguir essas águas, ele é que era o sacerdote, ele é que era o profeta, ele é que tinha essa responsabilidade. Então, Samuel, ele diz assim, Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Vejam esta loucura. Deus teve a graça sobre Saul, estabeleceu Saul como rei, para que Saul pudesse reinar eternamente, ele e a sua descendência, ou seja, Saul morreria, depois os filhos dele iriam continuar a reinar, e assim sucessivamente. Ou seja, seria a linhagem de Saul. Deus teve graça sobre a vida dele para que ele pudesse continuar a reinar. Mas Saul, ele desviou-se do caminho do Senhor. E o Senhor foi bem claro. Eu tenho graça, mas há responsabilidade. Não desfies do meu caminho, nem tu nem o povo. Porque isto é responsabilidade de todos. Foi o povo que pediu. Mas reparem, Saul, ele fez, tudo o que ele fez para consultar o Senhor. Ele queria garantir que estava no caminho certo, que ele... que ganhavam a guerra aos filisteus. Será que na verdade era isso que estava no coração dele? A Bíblia depois não é bem clara exatamente quais é que eram as intenções no coração, mas é clara que o coração dele não estava no Senhor. Saul claramente se desviou da palavra de Deus, desviou-se da vontade de Deus. E é interessante porque às vezes até parece que o facto de... É fácil nós sermos enganados por estas espiritualidades, não é? Porque Saul, ele estava a consultar o Senhor, era para o bem, era para a vitória, era... Isso, se formos a ver, isso acontece em algumas até religiões, não é? Às vezes tem as suas vestes, não é? Saul era um rei, portanto ele provavelmente teria umas vestes bonitas, tinha um palavreado provavelmente espiritual, de consultar o Senhor. Mas na realidade ele desobedecia nas coisas mais básicas. Que era obedecer ao mandamento do Senhor, que era confiar em Deus. Por isso é que não importa como é que está a casa, a igreja, a cidade, se o coração não estiver lá. Não importa eles terem vitórias, se depois se desviam do Senhor. A única vitória que realmente importa é a vitória final. O julgamento final. Quem permanecer até ao fim será salvo. E é aí que tem que estar o nosso coração. Permanecer na palavra. Permanecer em Deus. Permanecer na vontade de Deus. Então, viver segundo o coração de Deus é viver uma vida de oração, uma vida íntima com Deus, uma vida com graça, sabendo que Deus nos perdoou, que Deus abençoa,
que Deus tem graça também sobre aqueles que estão à nossa volta, que a graça não é só para nós, tal como aquele povo achava, não é? E em terceiro lugar, viver na palavra, porque eu posso ter uma vida cheia de graça, mas se eu não permanecer na palavra, de nada serve. Atos 10, 20 a 23 diz: tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízo até o profeta Samuel. Então lhe pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então Saul, ele é destituído como rei e Davi é então levantado como o rei de Israel, e é através depois da linhagem do rei Davi que Jesus depois nasce. E é interessante como Davi, ele é conhecido sim como segundo o coração de Deus. E reparem, nós olhamos para Saul, ok, Saul errou, aparentemente parecia que ele estava a querer o bem do povo, queria a vitória, estava a consultar o Senhor. Ou seja, se calhar aos olhos humanos, se calhar seríamos nós, ele se calhar errou menos aos olhos humanos. Mas Deus viu o nosso coração. Ele colocou-se num lugar onde não deveria, ele deveria estar dependente de Deus. Mas depois nós olhamos para a vida de Davi e aos olhos humanos, ele errou assim de uma forma absurda. Imoralidade sexual, adultério, assim tanto pecado que aos olhos humanos nós olhamos, como assim? Como é que ele é segundo o coração de Deus? Porque existe graça. Existe graça, mas existe responsabilidade. E Davi, ele tinha um coração de arrependimento e nós conseguimos também ver isso através do livro de Salmos. A maior parte escrito pelo Davi, em que ele rapidamente se arrependia e que ele queria permanecer na palavra de Deus e que ele procurava estar na palavra de Deus. Nós olhamos para os Salmos e vemos claramente uma vida de oração. Vemos claramente uma vida de graça, porque muito pecado ali é confessado. E vemos claramente uma vida na palavra de Deus, em querer fazer a vontade de Deus, a viver os caminhos de Deus. Por isso é que Davi, ele é chamado como segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E nós somos todos chamados a viver como homens, como mulheres, segundo o coração de Deus. Então que nós possamos buscar realmente ter uma vida de oração, uma vida com graça e, acima de tudo, uma vida na palavra, a fazer a vontade de Deus. Amém? Lembrem-se, estar na vontade de Deus é mais importante do que ter uma vitória imediata.